Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos. E que alegria poder nos reunir, nos encontrar mais uma vez aqui através desse nosso canal do YouTube, para juntos então meditar a Palavra de Deus. Chegamos essa segunda-feira, dentro da 9ª semana do Tempo Comum, nesse dia 4 de junho de 2018. Somos então convidados pela liturgia de hoje a tomar para nossa reflexão o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, que vai nos narrar o seguinte: Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar para pisar as uvas e construiu uma torre de guarda. Ele a alugou a uns agricultores e viajou para longe. Depois mandou um servo para receber dos agricultores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo. Esse foi espancado na cabeça e ainda o insultaram. Mandou ainda um outro, e a esse mataram. E assim, diversos outros, em uns bateram-os e a outros mataram. Agora restava ainda alguém, o filho amado. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando: a meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Agarraram o filho, mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá e fará perecer os agricultores e entregará a vinha a outros. Acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é a que se tornou a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Eles procuravam prender Jesus, pois entenderam que tinham contado a parábola com referência a eles. Mas ficaram com medo da multidão, por isso deixaram Jesus e foram embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então aí vivenciando a 9ª semana do Tempo Comum, e Jesus vem ao nosso encontro para poder iluminar a nossa vida, a nossa realidade. E a liturgia de hoje, a qual então nós acabamos de ouvir, principalmente no Evangelho, vem ao nosso encontro para poder então nos ajudar a compreender que Deus sempre nos oferece uma oportunidade de podermos então acolher a sua proposta, a aliança a qual então Ele selou com o sangue do seu Filho Jesus Cristo. E Ele deixa então aberto para que nós possamos então dar a nossa resposta, acolhendo ou não essa aliança. E tudo isso então só será possível se nós acrescentarmos um fator importantíssimo na vida do ser humano, que é a fé. É a fé que nos leva então a poder crer, assim como Abraão acreditou, o nosso pai na fé, acreditou na proposta que Deus então havia lhe feito, de descendência numerosa, terra, para que ele pudesse então ali viver e manter posteridade. Esse era o sonho de Abraão e do homem do seu tempo. E nos dias de hoje, Deus também, Ele vem ao nosso encontro com essa mesma proposta, de podermos então acolher a vida, a felicidade, essa que somente Deus pode nos ofertar. Não é a felicidade que o mundo de hoje nos apresenta, que está aí nos bens materiais, no álcool, nas drogas, na sexualidade. Não são os prazeres do mundo, mas, por quê? Os prazeres que o mundo nos oferece, fatalmente eles passam. Deixado ali transcorrido algum tempo, eles passam. Agora somente Deus pode, então, nos ofertar aquilo que dura para sempre, aquilo que é eterno, porque Deus é eterno. E assim, então, nós podemos observar o Evangelho de hoje e olhar também para a nossa vida. Nós temos, então, o relato, Jesus então conta uma parábola que nos narra um dono de uma vinha, uma fazenda, que então ali planta uma vinha, cerca, cuida, deixa bonitinha e arrenda a agricultores.
Meus queridos amados irmãos, sabemos muito bem que o dono dessa vinha é Deus. É Deus, então, que confiou aos agricultores, ou seja, ao povo de Israel, o cuidado com a sua vinha, com o seu povo, para que pudesse, então, dar no tempo oportuno os frutos, a qual o Senhor, então, ele espera receber do seu povo. E o que ele recebe? Ora, recebe ali dos profetas, que são os enviados de Deus. Os profetas sabemos muito bem que foram mortos, que foram rejeitados. Então, é essa a história do povo de Israel que se faz atual nos dias de hoje. Quantos profetas Deus, então, tem suscitado nos dias de hoje, que tem levantado a voz, que tem ali levado, anunciado aquilo que é a vontade de Deus, e por isso, então, têm sido silenciados, calados, desprezados, zombados. Então Deus continua a agir ainda nos dias de hoje. E Ele espera colher de cada um de nós, batizados e batizadas, os frutos a qual então Ele espera receber de cada um de nós. E é interessante que a primeira leitura de hoje, extraída da carta de São Pedro, nos ajuda a podermos então compreender quais esses frutos que Deus espera colher de cada um de nós, batizados e batizadas. Pedro vai dizer para a sua comunidade que um dado fundamental para nós cristãos é a fé. A fé em Cristo e na sua ressurreição. E nessa fé nós somos então chamados a poder crescer nessa fé, para que nós possamos então agregar a essa fé, e aqui Pedro então cita pelo menos 7 virtudes, que são elas. Juntar a fé, o quê? A virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor aos irmãos, a caridade. Então são esses frutos que nós, enquanto cristãos, batizados, batizadas, somos chamados a poder então ofertar a Deus. É esses frutos que Ele espera colher de cada um de nós. E aí podemos olhar para a nossa vida. A nossa vida. Vamos deixar de lado a vida dos irmãos. Na minha vida, eu tenho, de fato, ofertado a Deus esses frutos? Se não, meus queridos amados irmãos, é tempo ainda de podermos então retomar o caminho, de buscarmos a conversão, de reorientar a nossa vida, para que então possamos dar esses frutos e assim possamos transformar esse mundo. É triste nós então ouvirmos que nós ainda, enquanto país, na maioria de cristãos, que é o Brasil, nós então tenhamos tantas pessoas passando necessidade, tanta dor, tanto sofrimento. Tudo isso por quê? Porque infelizmente não estamos vivendo o Evangelho, não estamos dando esse fruto ainda. Então é preciso reorientar a nossa vida para que possamos dar esses frutos e assim transformar essa realidade que nos cerca. O salmista de hoje nos convida então a fazer a experiência da confiança em Deus. Vós sois meu Deus, no qual confio inteiramente. Aquele que confia em Deus, ele se abandona plenamente nas mãos dele. Deixa que Deus conduza a sua vida. E assim, com certeza, pode colher os frutos. Pode dar frutos, melhor dizendo. E pode ser sinal da presença de Deus. Pode testemunhar esse Deus que quer estar presente no meio de nós, através do nosso testemunho, através do nosso modo, do nosso jeito de ser. E assim, então, meus queridos e amados irmãos, poderemos acolher Jesus como pedra angular, que veio de fato sustentar a nossa vida, porque Ele é essa rocha a qual nós somos então convidados a estruturar toda a nossa casa, toda a nossa vida. E se assim então o fizermos, poderemos então nos alegrar, porque Deus, Ele é por nós. Deus nos ajuda, nos sustenta nessa nossa caminhada e provê tudo aquilo que nós necessitamos para essa vida.
é preciso confiar, como o salmista de hoje nos convida, plenamente em Deus, para que assim Ele possa transformar toda a nossa história e assim possamos progredir nessa caminhada de fé, dando os frutos, esses aos quais o Senhor espera de cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda junto ao seu Filho Jesus por cada um de nós, para que possamos então ser fiéis à riqueza do Evangelho, à riqueza da palavra, e assim possamos crescer enquanto cristãos, buscando a humanização também de todos aqueles que estão à nossa volta. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte desse nosso canal, dessa nossa grande família, que se tornou aqui esse canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente a você que clique aqui embaixo e inscrever-se. E você que já se inscreveu, não precisa inscrever de novo não, que é apenas uma vez só. Mas você que ainda não ativou também o sininho, ative aí o sininho para que você seja notificado dos vídeos que eu vou postando. Deixe o seu like para que possamos então aí ter um feedback do nosso trabalho aqui enquanto canal. E vamos então compartilhando, divulgando esse canal, fazendo com que a palavra de Deus alcance os corações de tantos irmãos que estão aí no mundo indiferentes à mensagem do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Paulo II, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.